Glória a Deus, Deus é bom. Meus irmãos, sobre essa questão do louvor, deixa eu falar uma coisa, eu fico muito incomodado, porque muitas das coisas que você vai conquistar no Senhor, está associada com o seu louvor a Deus. Que você vai conquistar, está associada com a sua adoração e louvor ao Senhor. Porque quando você louva, você decide deixar de lado a preocupação, a tristeza, ou a falta de fé, e você começa a louvar o Senhor, e você coloca alegria naquilo, você está honrando ao Senhor num nível mais elevado. Eu lembro quando a gente precisa experimentar isso na carne para ter experiência. Eu lembro que uma vez a Valentina estava internada. Sabe aquelas coisas que o médico não sabe o que é, está internado? A promessa de Deus que daria uma filha saudável, e ter uma filha saudável está na UTI. Eu falei, meu Deus do céu, que negócio é esse? E eu lembro que a gente estava lá, estava esperando para subir para o quarto. Tem coisa que é só mulher que tem coragem, eu não tenho coragem de fazer isso não. Eu louvo quietinho. E eu lembro que a Eloá pegou lá começou a louvar, levantava a mão, louvava, chorava de alegria, que não sei o quê. E a Valentina saiu do hospital. Então você percebe que tem certas coisas que nós precisamos entender como o reino de Deus trabalha. Nós precisamos entender como o reino de Deus é acessado. Nós não acessamos o reino de Deus com tristeza. Nós não acessamos o reino de Deus por obrigação. Às vezes você vem para o culto, mas está mal, não queria estar aqui, mas vou estar aqui. Você está aqui, deixa eu te falar uma coisa. Por alguns minutos, algumas horas, deixa de lado a preocupação e louve ao Senhor. Essa é a forma de você perceber que a conquista está muito mais próxima do que você imagina. Amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o tema do nosso jejum de 40 horas é alinhados com o céu. Eu não sei se você sabe, é muito importante você estar alinhado com o céu. O que é estar alinhado com o céu? É você ver, de alguma forma, é você enxergar como Deus enxerga, é você falar da forma que Ele fala, é você entender aquilo que agride a Ele, aquilo que não agride a Ele. Quando você está tudo alinhado, as coisas acontecem. O que é estar alinhado? Você quer ver? Deixa eu ver aqui Estou vendo aqui. Estou procurando alguém mais baixo do que eu. Está difícil, né? Olha o filho do Michel ali. Mas quer ver? Vem aqui você. Isso. Vem você aqui. Esse de azul, isso. Era ele, mas pode ser você. Aí vem o Fábio aqui. O que nós aprendemos quando a gente vai para o encontro? A gente aprende no curso de maturidade no Espírito, que nós somos um corpo, o que é? Nós somos um Espírito, que tem uma alma que habita no corpo, não é isso? Então digamos que isso aqui é o Espírito, isso aqui é a alma, isso aqui é o corpo. Não está alinhado? Tudo alinhado. O Espírito fala, olha para a alma fala, eu quero, e o Espírito, a alma, não quero. O Espírito fala aqui para o corpo, aqui, não quero comer, não posso comer mais. Eu falei, não, eu vou comer o tamanho aqui. Você percebe que não está alinhado. As coisas não acontecem. Deixa eu te falar uma coisa, infelizmente, muitas coisas nas nossas vidas acontecem por conta disso. Porque, na verdade, o Espírito precisa falar e não fala, o Espírito precisa exercer e não exerce, e quando ele exerce, o que acontece? A carne ela grita, esperneia, a emoção esperneia, mas essas coisas precisam estar alinhadas. Aí quando tudo isso aqui está alinhado, é quando as coisas de Deus acontecem. Ok? Agora o reino de Deus é isso, o reino de Deus tem um alinhar divino. E quando você entende qual é o alinhar de Deus, quando você entende o que você precisa fazer para acessar a Deus, é outra coisa. Vem aqui o Bruno aqui. Aí você põe, vocês podem descer. Aí vem o Bruno aqui, tem alguém do mesmo tamanho dos dois aqui? Vem aqui. Mas teoricamente aqui, está do mesmo tamanho, está enquadrado, só que um pouquinho de academia. Mas você vê que já está enquadrado. Você vê que está alinhado. Ok? Quer ver? Outra coisa que acontece quando o alinhar de Deus. Vem aqui, Eloá. Vem aqui, ó, Kézia.
E aí vem aqui a Tati. E aí você vê que quando as coisas estão alinhadas, aí você entende a beleza de Deus. Aí você vê aqui a questão aqui alinhada, você vê tudo arrumado, tudo bem vestido, você vê que é o céu alinhado, você olha aqui, você se apaixona, tudo bonito e tal. Aí você olha aqui para o corpo, para a alma, para o espírito, e fala assim, mano, opa, aqui, assim, tal, não sei o quê. Você quer viver esse alinhar ou esse alinhar? Nós queremos viver esse alinhar. Então, pode descer, obrigado. Mas são bonitos, os olhos das esposas. Mas por que eu estou te falando isso, meus irmãos? Nós precisamos entender, nós temos muitas coisas para conquistar, nós temos muitas coisas para fazer, e tudo isso já foi liberado. O que o Senhor precisou fazer para essa igreja ser bem sucedida, Ele já fez. O que o Senhor precisou fazer para que as coisas aconteçam lá no âmbito pessoal, na sua família, na sua vida profissional, o Senhor já fez. Mas se você não estiver alinhado com o céu, se você não estiver alinhado com a forma de pensar, agir, você não vai conquistar. E por final você vai ficar frustrado. Eu gostaria então de compartilhar aqui rapidamente, até dar uns 30 minutos, mas eu queria falar sobre esse alinhar. Eu não sei se você sabe, nós, lá em Mateus capítulo 13, verso 5, não precisa nem abrir, lá tem uma situação que é o semeador que saiu para semear. E o que ele fala? Porque, eu não sei se você sabe, você é um instrumento de crescimento. Eu vou ler aqui esse versículo, eu não ia ler, mas lá em 1 Timóteo 4, verso 14 e 16, fala o seguinte, Paulo falando para Timóteo, não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante a profecia com imposição de mãos do presbitério. Medita essas coisas e nele ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Olha o que o Senhor está falando, não negligencie, não deixe de lado, não ignore aquele dom que eu coloquei para você, e cuide dele, valorize esse dom que você recebeu através de profecia, imposição de mãos, porque e as pessoas, elas precisam ver esse crescimento, olha, para que o progresso de todos seja manifesto, para que as pessoas possam ver. Depois que você aceitou a Jesus, quantas coisas você já recebeu, quantas palavras, quantos momentos, experiências, isso precisa ser manifesto, isso precisa ser expresso para as pessoas. Ele continua, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, continue nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos ouvintes. Olha o que ele está falando depois, Paulo, cuida de você e cuida da palavra que você recebeu, e da palavra da doutrina que nós temos te ensinado. Então, você percebe que a questão aqui de Paulo em relação a Timóteo, é que guarda aquilo que você recebeu, vai, cresça, as pessoas precisam ver isso, e quando você se cuida, porque é muito importante você cuidar, quando você vem para o culto, quando eu falo para você, louve o Senhor, sabe, não chegue atrasado, chegue no horário, ouve a palavra, você está recebendo algo para você, e você pode ter certeza, que as pessoas ao seu redor, eles vão ver o progresso na sua vida, é o Senhor se manifestando, e você precisa ter essa experiência, eu preciso ter essa experiência, então, e nós precisamos entender, que na verdade, nós somos instrumento de crescimento, e ele fala para que continue nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos teus ouvintes. Então, quanto mais de Deus você receber, mais as pessoas que estão ao seu redor vão se converter. Aí outras pessoas falam, quanto mais você conservar essa salvação, mais as pessoas ao seu redor vão ser salvas. Então não menospreze, valorize aquilo que você tem, valorize os momentos únicos que você tem com o Senhor. Às vezes é pouco tempo, às vezes tem que priorizar, priorize o Senhor. Tenha uma experiência de priorizar o Senhor em relação às coisas naturais, que você vai ver o Senhor se manifestando em coisas que você vai conquistar, você vai perceber, foi Deus, mas tenha essa experiência. E é interessante, o que nos impede de crescer, meus irmãos, é pedra. É interessante, a palavra de Deus fala que o semeador saiu para semear. E quando ele fala dos níveis lá de solo, mas ele fala de um solo ali que tinha o quê? Tinha pouca terra e muita pedra.
Aí o que a palavra de Deus fala? Que por ter muita pedra, o que aconteceu? Pedra que aponta para a superficialidade, aponta para a inconstância, aponta para a falta de crescimento. E é interessante que pedra aqui, a palavra, depois você lê lá em Mateus 13:5, que fala que tem o quê? Pouca terra e muita pedra. E por ter muita pedra, aquela semente, ela amadureceu muito rápida, e não era para ter amadurecido da forma que amadureceu, cresceu de forma acelerada, e o que aconteceu? E se perdeu por conta disso. Então, o que eu estou falando? Tudo é feito no tempo de Deus, mas é interessante, aí você vê uma outra situação, que Jesus, ele vai ressuscitar Lázaro. Eu não sei se você já leu esse contexto. A palavra de Deus fala que Jesus, ele pega, por 2 vezes ele fala, tira a pedra, 2 vezes ele precisou falar, tira a pedra. E é interessante que a palavra de Deus não fala quem colocou a pedra, e a palavra de Deus não fala quem tirou a pedra, porque na verdade quem precisa tirar a pedra é quem crê. E aí, o que Jesus falou lá para as irmãs lá de Lázaro? Olha, tira a pedra. Lá vai, não, mas pelo amor, vai estar fedendo muito, tira a pedra. Não, pelo amor de Deus, eu creio que não sei o quê, tira a pedra. E é interessante, quem tirou a pedra? Quem tirou a pedra é quem creu. Porque uma das frases de Jesus lá para as irmãs, qual que foi? Se credes, verás o poder de Deus. Ok? Mas o poder de Deus não se manifesta quando a pedra está colocada lá. Não foi Jesus que colocou a pedra lá. E desde o começo ele falou, ele está dormindo. E tudo isso é para que o poder do glorioso Deus se manifeste. E ele falou, tira a pedra. E aí, se você for ver lá em Marcos, não fala quem tirou a pedra, porque aponta para mim e para você. O poder vai se manifestar quando você tirar a pedra. A pedra fala de incredulidade. A pedra fala de coisas que nós colocamos nas nossas cabeças. A pedra fala das inconstâncias que nós colocamos dentro das nossas próprias vidas. A pedra aqui fala das próprias incredulidades, dos impossíveis que nós imaginamos. Então, se você não tirar a pedra, o poder de Deus não se manifesta. E o Senhor se fala, o poder do glorioso Deus vai se manifestar. Mas eu preciso tirar a pedra. Então a pedra, como não fala quem tirou a pedra aqui, provavelmente a pedra aponta para mim e para você. O Senhor vai se manifestar, meus irmãos, quando você tirar a pedra. Deixa eu perguntar para você. E lá dentro, lá está Lázaro, que só estava dormindo, não está morto. Então eu sei que tem sonhos aí que estão dormindo, não estão mortos. Eu sei que coisas você já entregou há muito tempo e desistiu. Mas deixa eu te falar, o Senhor está te falando. Isso não está morto, não desiste. Simplesmente tira a pedra. Então eu quero perguntar para você, o que você tem para conquistar ainda? O que falta para conquistar? Só faz uma coisa que Jesus falou, tire a pedra. Remova a incredulidade. Quando o Senhor fala que Ele vai fazer, é Ele que vai fazer. Se ele falou que Ele que vai trazer o marido, é Ele que vai trazer o marido. Quando Ele fala que Ele que vai fazer você engrandecer e ficar rico, é Ele que vai fazer isso. Mas o que você tem que fazer? Tirar a pedra. Tirar a pedra. O que é tirar a pedra? É você tirar a incredulidade. É você se alinhar com o céu e perceber. Se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Simplesmente eu não posso retroceder. Tá bom? Então nesse jejum de 40 horas, eu quero te dar um conselho. Tem alguma coisa lá dentro do cemitério, tem algum Lázaro lá, que alguma promessa de Deus na sua vida, que não se realizou, que eu nem sei quando que essa promessa foi liberada sobre a sua vida, mas algum sonho que você tem, que Deus colocou no seu coração, e de algum modo não se realizou ainda. E naturalmente falando, você foi lá e colocou a pedra. O que é colocar a pedra? Não vai acontecer. Lembra que eu já preguei sobre isso? Você que determina se o que você vai colher na sua vida vai virar maldição ou vai virar bênção. Então, deixa eu te falar, nesse jejum de 40 horas, decida remover a pedra. Coloca no papel. Muitos anos atrás eu desisti de casar. Muitos anos atrás eu desisti de empreender. Muitos anos atrás eu desisti da minha família. Muitos anos atrás eu desisti de orar pela minha família. Muitos anos atrás, eu não sei o que você desistiu. Eu desisti da minha família, desisti da igreja. Eu não sei o que você desistiu. Mas hoje coloca no papel, Senhor, hoje eu decido tirar a pedra. Porque o Senhor não tem como fazer nada quando você é incrédulo. Amém? Mas, eu não sei se você sabe, tudo que nós falamos, como eu falei para você, o alinhar do céu aqui tem a ver com aquilo que você fala, com aquilo que você pensa, com aquilo que... Eu não sei se você já conheceu algum casal que se veste diferente, a mulher toda emperequitada, o cara todo, sim... um vestido tal, e o cara de chinelo havaiano, com a cueca mostrando, e a mulher toda produzida, maquiada, a mulher fala toda educada para falar, o cara fala em gênero. Alguém já viu isso? É uma coisa que você vai estar desalinhado o negócio lá. Aí você chama essa pessoa para jantar na sua casa, ele vem
põe comida, come, fala com a boca, e ela toda educada, tá, não sei o quê. Isso é uma coisa tudo desalinhado isso daí. E é interessante que tem certas coisas, meus irmãos, mas eu acho que a forma mais correta, ou a forma mais sábia de você conhecer uma pessoa, é você ouvindo ela. Porque a palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio. E eu gostaria de falar de algumas coisas que muitas vezes saem das nossas bocas, que na verdade ele desalinham, ele traz algumas coisas que ofendem a Deus, que ofendem o reino de Deus, que na verdade agridem o seu chamado, que Deus um dia liberou sobre a sua vida. Eu gostaria de falar sobre isso, porque tem palavras que nos ofendem. Eu não sei se alguém aqui geralmente criança é mais sentimental. Se você xingar a mãe de uma criancinha de 5 anos, ela vai voltar correndo para você chorando, falou que isso é isso, falou que isso é aquilo, porque ela se sentiu ofendida. Alguém aqui já xingou a mãe de alguém? Se você já viu futebol, e seu time perdeu por conta do juiz, então você já xingou a mãe de alguém. Não é assim? E é interessante que essas palavras que muitas vezes nós liberamos, nós ofendemos. Quantas pessoas foram ofendidas por coisas que você falou? Quantos casais hoje estão ofendidos por palavras que foram liberadas pelo cônjuge? E às vezes, muitas vezes nós não temos filtro para filtrar a motivação da palavra que foi liberada. A palavra simplesmente veio e machucou, me agrediu, me ofendeu. Agora, existem palavras, meus irmãos, que ofendem a Deus. Existem palavras que agridem o reino de Deus. Existem palavras, meus irmãos, que ferem aquilo que Deus prometeu para você. E nós precisamos entender que tudo isso sai da onde? Da nossa boca. Na verdade, ele começa a borbulhar aqui no nosso coração, ele vai ganhando forma ao ponto de você começar a verbalizar. Por isso que a palavra de Deus fala, a boca fala do que o coração está cheio. E eu gostaria de falar, na verdade são 5, eu quero falar essas 5 palavras que ofendem o reino de Deus, ou que ofendem a Deus, até domingo se eu conseguir. E eu gostaria que nós entendêssemos o significado dessas coisas. Abre a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 37, verso 38. Hebreus capítulo 10, verso 37 e 38. Eu não passei o esboço, né? É bom que você aprendeu mais rápido, né? Então, a primeira coisa que eu não sei se você sabe que ofendem a Deus, imagina, eu não sei se você ama, eu sou assim, quando você ama muito a sua esposa, e você faz algo que agride ela, que ofende ela, que magoa ela, você chega em casa, você já não entra com a mesma liberdade, você vai devagarzinho, você vai no banheiro, toma quieto, porque você sabe que a fera a qualquer momento pode acordar e pode... É assim ou não é? Por quê? Porque você sabe que você ofendeu. E é interessante que isso, o que acontece? Te intimida. Quando a Lua fala assim para mim, eu estou chateado com você, eu falei, pelo amor de Deus. Aí você tenta, às vezes você não sabe nem o que você falou, né? Infelizmente, homem é assim. E o ser humano é assim em relação a Deus. Mas nós precisamos entender, tem coisas que agridem o céu, tem coisas, meus irmãos, que ofendem a Deus. Você já recebeu uma palavra de ofensa? Então não faça isso com ninguém, mas eu vou te falar como que você não deve fazer isso em relação a Deus. A primeira palavra, ou o primeiro palavrão, que muitas vezes agride e ofende a Deus, é a palavra retroceder e desistir. Alguém aqui já retrocedeu, já desistiu de alguma coisa? Vamos lá. Lá em Hebreus capítulo 10, versos 37 e 39, fala o seguinte: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O que é se compraz? Não tem alegria. O que o Senhor está falando aqui? Porque dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. Ele está falando, o Senhor vai vir? Ou em outras versões ele está falando, o que eu prometi para você vai acontecer. Aí ele vai numa coisa que é chave na minha vida e na sua vida. O que ele fala? Todavia, o justo vive pela fé. Aí depois ele fala, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Em outras palavras, a minha alegria se perdeu nele. Eu perdi a minha alegria justamente porque ele perdeu a fé, porque ele parou de andar por fé. Aí depois, nós porém, não somos do que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé, para a conversão da nossa alma. O que é retroceder aqui, meus irmãos? O retroceder aqui,
lógico, naturalmente falando, retroceder aqui é você ir para um caminho, desviar e ir para o outro. Retroceder aqui você é voltar para os caminhos antigos. Mas o retroceder aqui, se for ver o contexto, o retroceder começa quando você perde a fé. O retroceder aqui é quando você começou com aquela expectativa. Eu estou liderando uma célula, eu sei que o Senhor vai mover, eu sei que o Senhor vai fazer, o empreendimento vai acontecer, e está cheio de fé, está cheio de fé. E aquela fé vai diminuindo, aquela fé vai diminuindo, aquela fé vai diminuindo. E quando a fé diminuiu, chega uma hora que a fé é menor chega um momento na sua vida que a fé parece que ela é menor do que as suas dificuldades. Aí você retrocede. Por isso que o Senhor está falando aqui, o escritor de Hebreus: o meu justo viverá pela fé, e nele ele não vai retroceder. E nós precisamos entender que quando nós retrocedemos, quando nós abrimos mão, ou quando desistimos de algo que Deus colocou nas nossas mãos, que Deus colocou como destino da minha vida e na sua vida, você pode ter certeza, você está ofendendo a Deus, você está agredindo o reino de Deus, você está arranhando o chamado de Deus na sua vida, simplesmente por retroceder. E o retroceder é o grande sinal que você já perdeu a fé há muito tempo, que você já deixou de andar por fé há muito tempo, só fica olhando, pensando, sentindo, remoendo, tal. Aí você toma uma decisão. Então, é interessante, lá em Abacuque 2, capítulo 1 e 4, é a primeira vez que é mencionada na palavra o retroceder na Bíblia, né? E se você for ver aqui o livro de Abacuque, Abacuque capítulo 2, verso 1 ao 4. É interessante que o livro de Abacuque, ele tinha uma queixa aqui muito grande. E provavelmente são queixas nossas. Qual que era a queixa? Abacuque, ele viveu numa época onde o povo de Deus era escravo. O povo, na verdade, estava nem aí para Deus. E tinha alguns que blasfemavam contra Deus, e aqueles que blasfemavam contra Deus, eles prosperavam. E a palavra de Deus fala que o povo de Deus, na época de Abacuque, era um povo que vivia na miséria. E aí Abacuque ficava assim: pelo amor de Deus, eu estou servindo ao Senhor, eu estou buscando ao Senhor, em vez de melhorar, dificulta, em vez de melhorar, parece que as coisas só piora. Eu me converti, e agora o meu sonho é trazer meu filho, trazer minha esposa, trazer minha família, trazer os cachorros de casa, para os radicais dog, e, sabe, converter os talheres. Quero trazer todo mundo para a igreja. Mas de repente parece que quanto mais você fala, mais tem resistência, mais dificuldade aparece. Nossa, agora que eu vou me converter, eu vou fazer certinho, eu não vou mais roubar, eu não vou ser mais injusto. Aí de repente parece que toma em consciência que você vai fazer as coisas certas, as coisas parecem que pioram, o rendimento piora, o faturamento diminui. Que coisa é essa? Essa era a queixa de Abacuque. Por que, Senhor, as coisas estão acontecendo dessa forma? Porque é nessa hora, porque não tem sentido, meus irmãos. Todo mundo retrocede, é porque as coisas são ruins. Ninguém retrocede na lua de mel. Ou é uma pessoa muito louca, ou tem um parafuso a menos, ou tem muito parafuso a mais na cabeça. Por quê? Porque no dia mau ninguém retrocede. No dia mau, no dia bom, onde você está sonhando. No dia bom, onde você realmente tem muita esperança. Agora, no dia mau, quando você percebe que a conta não bate, a conta está distante, a comunicação não vai como antes, o que você pensa? Em desistir, em retroceder. E aí, o que acontece aqui? Lá então, Abacuque, capítulo 2 e 1 fala: porque por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Vamos falar, o que o senhor está falando? Ele que tem que falar, ele foi para o Senhor. É que eu sei que tem muitas pessoas aqui, quando tem uma queixa, quando eu estou falando aqui do louvor, porque existem formas de você acessar o reino de Deus. E você precisa perceber quando você está fraco. Você precisa perceber que quando você está desnutrido. Você precisa perceber quando você está anêmico espiritualmente. E isso acontece, meus irmãos. Você precisa perceber que às vezes você está irado e não tem a ver com o cônjuge. Meus irmãos, quando eu assumi a igreja, é impressionante. Começava o jejum de 40 horas, era batata. Sexta-feira, meio-dia, começava a brigar com o Eloá. Aí você fala: não é normal, não. Aí você percebe. Aí teve uma vez que ela falou assim: você não percebe que é só a gente começar um jejum na igreja que realmente acontece alguma coisa? Você não percebe? Aí você percebe. Mas você precisa perceber quando você está fraco.
Naturalmente, você precisa perceber quando você precisa de energia, precisa de vitamina C, de vitamina D. E nós precisamos entender isso. Foi o que Paulo falou para Timóteo: cuida de ti, cuida da sua fé. Mas em vez da gente cuidar da nossa fé, nós ignoramos a nossa fé. E ele falou assim: eu vou ver o que o Senhor vai falar sobre minha queixa. E provavelmente você deve ter alguma queixa. O Senhor falou que ia me dar um príncipe encantado. Eu casei, e aí? O príncipe parece que ficou na lua de mel. O Senhor falou que eu ia casar com uma mulher, sim. E assim não é tudo isso. O Senhor falou que ia me dar uma célula assim que, sabe, só tem anjinho, mas parece que não é, ninguém tem asa ali, mas parece que é rabinho só. Sim, não sei o que é isso. Mas você percebe, eu estou aqui brincando, mas muitas vezes tem coisas que parece que não se encaixa. E aí é interessante que ele não se afastou do Senhor, mas ele estava preocupado, estava se queixando. Mas em vez de ele se afastar do Senhor, como muitas pessoas fazem, porque é o caminho mais fácil e o caminho que traz mais prejuízo, o que Abacuque fez? Ele foi para a torre de vigia, sozinho. Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? Depois que eu tomei essa decisão, olha o desdobramento que está acontecendo aqui na minha vida financeira, olha o que aconteceu aqui com a minha família. Depois que eu tomei essa decisão na minha empresa, olha o rumo que aconteceu, parece que está dando tudo errado, parece que tem pecado aqui. É interessante, aí vem o verso 2: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. O que ele está falando aqui? A visão aqui é a palavra. O que ele está falando aqui? Para que as pessoas, ao olharem e verem essa palavra clara na sua vida, você nunca pode esquecer dessa palavra. Ele continua: porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. E se tardar, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Aí está falando daquelas pessoas que blasfemam contra o Senhor. Você faz coisa certa, a pessoa faz coisa errada, e ela que é promovida. Você paga os impostos em dia, e a pessoa paga o imposto errado, e você que cai na malha fina da Receita Federal. É umas coisas estranhas. Aí você começa a perceber, o Senhor está falando: a minha ira virá sobre esse pessoal, não fique magoado. Aí o que ele fala no final? Mas o justo viverá pela fé. Então, meus irmãos, não tem como nós conquistarmos aquilo que Deus tem para nós, se nós não aprendemos a andar por fé. A palavra de Deus fala que nós somos como ovelhas, no meio de leões, sabe, no meio de coisas que querem nos devorar, no meio de matadouros. E a palavra de Deus fala: o que acontece? Nós precisamos aprender a andar por fé, porque a única forma de você ser bem sucedido é você andar por fé. Então nós precisamos alimentar a nossa fé, nós precisamos estar num ambiente onde a nossa fé é aumentada, onde a sua fé é suprida. Aí o que acontece? É impressionante. Quando eu coloquei aqui louvor, eu não sei se o pessoal gosta desse louvor, é da Cassiana que canta, né? Da Cassiana. O pessoal já vai para o quarto céu, o pessoal já se empolga, já começa assim. Então eu não sei por que acontece isso, mas você percebe que é um ambiente que a sua fé é tocada. De repente você começa a chorar, você para de chorar de tristeza, começa a chorar de expectativa. O Senhor vai fazer, eu vou louvar, porque você precisa estar nesse ambiente. Então, e muitas vezes o que nós fazemos? Nós faltamos, aí fica uma semana, um mês. Por quê? Por conta das queixas, por conta das dificuldades. E Abacuque simplesmente ele entendeu, e o Senhor respondeu para ele. Ele não deixou de ir para a célula, ele não deixou de cultuar, ele não deixou de orar, ele não deixou de jejuar, porque ele entendeu: a forma de eu passar por isso é andando pela fé. O justo vive pela fé. E ele entendeu: o Senhor me justificou, o Senhor te justificou, mas nós precisamos aprender a andar pela fé. E por conta disso, Abacuque não retrocedeu, mesmo ele tendo queixas, mesmo ele tendo dificuldade, como todo mundo tem. Mas a única forma de você não retroceder, o que é? É você andar por fé. Pastor, e esses pensamentos? Se você tem pensamento de desistir, você pode ter certeza, não é de Deus. Você imagine se Deus desistisse da obra que Ele tem na sua vida. O que iria acontecer com você? Fala para mim. A gente desiste, mas o Senhor não desiste. Não existe desistir no reino de Deus. Não existe retroceder. Quando passamos a desistir,
Quando pensamos em desistir, pode ter certeza que isso não vem de Deus. Por que não podemos tirar a alegria de Deus? Como que nós falamos aqui no começo? Lá no começo, o que fala lá em Hebreus, capítulo 10? Que aquele que retrocede, o Senhor fala, a minha alma não tem prazer nessa pessoa. Por que você não pode, de alguma forma, tirar a alegria de Deus? E você pode, meus irmãos, tirar a alegria de Deus. Quando, pastor, que eu tiro a alegria de Deus? Quando com as minhas palavras eu estou orando para Deus para desistir. Alguém já viu essas conversas? Eu estou orando para Deus que eu quero ir para lá, eu estou orando para Deus que eu quero ir para uma outra família, eu estou orando para Deus. O que é isso? Deixa eu falar, meus irmãos, você está ofendendo a Deus. Você está orando para Deus, pedindo permissão, e você acha que isso é espiritual. Não é espiritual, isso é totalmente mundano, totalmente carnal, totalmente almático. Porque você tem muitas queixas, como Abacuque teve, você está orando para Deus, para desistir. Senhor, eu posso desistir? E ainda fala de forma espiritual, estou esperando uma resposta do Senhor. O Senhor não vai te responder. Aliás, Ele já respondeu. Como você está orando com base na sua alma, não é na sua alma que você vai ouvir o Espírito. E o que acontece aqui? Não retrocede. Agora, por que muitas vezes nós tiramos a alegria de Deus? Mas por que nós não podemos tirar a alegria de Deus? Porque fala lá, acho que não sei se é em números não. Porque a palavra de Deus fala é muito clara. Ela fala que, na verdade, a alegria do Senhor é que nos fortalece. E quando você toca na alegria do Senhor, você pode ter certeza, automaticamente você vai perder força. É coisa de semanas e meses, você vai perder força, você vai desistir, você vai retroceder e você vai frustrar. Só porque você ofendeu a Deus e tocou na alegria de Deus. Porque o que te fortalece na caminhada cristã é a alegria de Deus. Foi isso que Neemias falou para o povo está desanimado. Por que vocês estão desanimados? Vamos louvar o Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você ofende ao Senhor, meus irmãos, é quando você pode ter certeza, você está, de alguma forma, é como se fosse uma mangueira. De um lado tem alegria, e essa alegria ela entra por um lado e sai do outro lado através de força. O que acontece com a sua vida? Você perde a força. Por quê? Porque tocou na alegria de Deus. Eu quero falar aqui rapidamente, nós orarmos, 3 motivos porque muitas vezes nós desistimos das coisas. Por que você desiste de algo que tem a ver com a eternidade? Por que muitas vezes nós desistimos de algo que Deus condicionou sobre a sua responsabilidade? Primeira coisa que nós entendemos que são coisas que nos levam a desistir é o medo. O medo de estarmos à frente, ou de perdermos, ou o medo de enfrentar o que nós precisamos enfrentar. Então a primeira coisa, o primeiro motivo aqui que nos faz retroceder, desistir, é o medo. E é interessante que a palavra de Deus fala o quê? Tudo aquilo que nos dá medo, ansiedade, angústia, meus irmãos, você pode ter certeza, tem a ver com aqui agora. Quando uma pessoa vem para o culto, quando você vai para a imersão de liderança, quando você vai para o encontro, quando você vai para a conferência, você não tem medo de empreender. Você não tem medo de conversar com o seu chefe. Você não tem medo de tomar aquela decisão. É impressionante que são nesses ambientes que você tem a sua decisão firme. São nesses ambientes que você toma a decisão que você precisa tomar. Mas é interessante que a palavra de Deus fala que muitas vezes o que nos impede é o medo. E a palavra de Deus tem um remédio para o medo. O que é? O amor de Deus. A palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E é interessante que o medo vem quando a sua alma começa a gritar. E é interessante que o medo, a angústia, a ansiedade vem quando você sempre está olhando para o aqui e agora. Quando você tira a eternidade da equação. Quando você tira Jesus da equação. Quando você tira o propósito, o centro do propósito de Deus na sua vida, você sempre vai ter medo. O medo sempre vai ganhar forma no seu coração. Quando você para de olhar para a eternidade, para olhar para o que agora. Aí o medo o que é? É o medo de coisas que na verdade não está associado com a eternidade. É medo de pobreza, é medo de não conseguir o carro, é o medo de não casar. São coisas que na verdade não afetam a sua eternidade. E tudo aquilo que não afeta a sua eternidade não deveria gerar tristeza no seu coração. Não deveria gerar angústia no nosso coração. Não deveria gerar tristeza no nosso coração. Ou medo, mas gera por quê? Porque nós estamos olhando por coisas que na verdade tem a ver com aqui e agora, não estamos olhando para as coisas da eternidade.
E quando você não olha para as coisas da eternidade e olha para as coisas do aqui e agora, é sempre medo. Você sempre vai ter uma pessoa mais habilidosa que você, sempre vai ter uma pessoa mais preparada do que você, sempre vai ter uma pessoa que é mais hábil do que você, sempre vai ter uma pessoa que é mais esperta do que você, sempre vai ter uma pessoa que vai querer passar a perna em você. Por quê? Porque sempre estamos olhando para o aqui e agora. E infelizmente a nossa fé diminui. Segunda coisa que nos leva a desistir: olhar para trás. Olhar para trás é considerar. O que é olhar para trás, meus irmãos? Olhar para trás é você considerar que o seu passado é melhor do que o seu futuro. É isso que você estava fazendo. O povo estava rumo para cá. Eles não estavam em Canaã ainda. Eles estavam no deserto. Mas eles estavam passando por um processo tão rigoroso. Porque eu não sei se você sabe, o processo de Deus na sua vida está associado com o seu chamado. Se você quer algo grande do Senhor, você pode ter certeza. Se você estava arraizado no mundo, o processo vai ser mais doloroso para você. Mas por conta do processo de Deus que aquele povo estava passando, o que eles entenderam? Que o mundo era melhor do que Canaã. Então, muitas vezes nós retrocedemos, porque nós entendemos que, na verdade, o nosso passado é melhor do que o nosso futuro. Nós entendemos que aquilo que nós conquistamos, ou aquilo que nós sonhamos antes de conhecer o Senhor, é mais importante do que aquilo que o Senhor tem para nós, depois de nós nos convertermos. Por isso que nós retrocedemos. E por que também nós retrocedemos? Nós retrocedemos porque nós imaginamos que na verdade, o passado é melhor do que o nosso presente. A pessoa está aqui, a pessoa viciada, drogada, família destruída, converte. Aí por conta da conversão, começa a passar por resistência, o processo, e o processo aqui é o Senhor te moldando, para você entrar naquilo que Deus tem para você. Aí o que acontece? Você retrocede, desiste, por quê? Porque você acha que o processo é muito ruim, sendo que na verdade é o processo te moldando, para aquilo que Deus já prometeu para você, que é infinitamente melhor e maior, do que você já passou. Mas como eu não consigo acreditar, como eu não consigo crer, como eu não consigo mais andar por fé, eu desisto, porque de alguma forma a minha mente entendeu e compreendeu que realmente, mesmo eu estando na igreja, mesmo eu estando na célula, o passado ainda é melhor do que o meu presente. Por que isso? Porque tem algumas queixas, porque a gente não consegue priorizar muitas coisas. Como eu falei para você, é difícil você ter uma célula onde não tem anjinhos, onde não tem as moradas feias, como que é? As moradas estranhas. É difícil, mas deixa eu te falar uma coisa, e são por conta dessas queixas que nós retrocedemos. Mas quando você olha para trás, o que fala lá em Lucas capítulo 9, verso 56? Mas Jesus explicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, e é apto para o reino de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa, quando você pensa em desistir, porque a conta não tem mais limite, porque parece que o casamento não tem mais jeito, porque os sonhos parecem que não vão realizar, parece que essa questão de prosperidade é só para o vizinho, e parece que para mim está muito distante. Aí você olha para trás, porque lá era mais fácil. Aí o que acontece? É quando você olha para trás e fala: o meu passado é melhor do que o meu futuro. O meu passado ainda é melhor do que o meu presente. Meus irmãos, não entre nesse caminho. Mas é por isso que muitas vezes nós retrocedemos, porque nós olhamos para trás e nós entendemos: o passado ainda é melhor do que passar pelo processo de Deus nas nossas vidas. E outra coisa, o terceiro, é frustração. Por que muitas vezes nós retrocedemos? Frustração. Alguém aqui é frustrado com alguma coisa? Não precisa levantar a mão. Aqui não. Mas é interessante que frustração, meus irmãos, frustração, na verdade, é um caminho a ser seguido. A frustração, ela começa com a decepção, depois ela passa pela mágoa, depois ela passa pela amargura, depois ela passa pelo ressentimento, e aí você desiste. E a somatória de tudo isso, o que é? Frustração. Mas a frustração começa com onde, meus irmãos? Com decepção. A decepção aqui é um sentimento do quê? De tristeza, ou de desilusão. A pessoa que ficou decepcionada.
Eu achava que a célula todo mundo ia responder, ninguém está respondendo. Eu achava que o meu marido era as 1000 maravilhas, não é as 1000 maravilhas. Eu achava que o Senhor ia realizar o meu sonho no dia seguinte que Ele prometeu, e não realizou. Eu achava que o Senhor ia liberar as portas do céu assim, de forma instantânea, imediatamente. Então, quando às vezes o Senhor não libera as coisas sobre... O que acontece? Isso gera o quê? É um sentimento de tristeza e desilusão. Quando você... Eu não preciso dar exemplo aqui, todo mundo já passou por situação de frustração. Você está com uma expectativa muito grande de uma pessoa, de um amigo, de situação, e a coisa não acontece, você fica decepcionado. E da decepção vem o quê? Vem a mágoa. A mágoa o que é? Um sentimento de dor e sofrimento. É quando aquela desilusão parece que fisicamente não dói, mas na alma dói. É um sentimento de sofrimento, é um sentimento de dor. É o caminho. Aí depois vem o que? Amargura. O que é amargura, meus irmãos? Alguém aqui já tomou própolis? Eu estou tomando esses dias própolis verde? Própolis verde. Toma um própolis verde e fica com uma cara normal. Você não consegue. Porque é uma coisa amarga. E é interessante que a amargura aqui, ele leva aquela pessoa que deveria ser agradável aos olhos das pessoas de Deus, e leva essa pessoa a ser uma pessoa desagradável. Quando você está conversando com uma pessoa, a pessoa é áspera com você, bruta com você, e às vezes é uma frustração contra você. Essa pessoa ela começa a se tornar uma pessoa desagradável, uma pessoa azeda. Eu não sei se você já conversou com uma pessoa e falou assim, mano, aconteceu alguma coisa, e a pessoa nem percebe, às vezes, que está azeda, ela nem percebe que está desagradável, é que nem mau hálito. Ninguém não, todo mundo está vendo, só ele que não percebe. E por fim vem o que? O ressentimento. E o que é o ressentimento? É quando simplesmente você despreza tudo. Aí você despreza aquele relacionamento, despreza aquela pessoa, despreza aquilo que aconteceu. Então você percebe? A frustração aqui é um processo. E tudo isso começa na decepção. E se você não tratar isso na hora certa, o final de tudo isso, o que é? É uma morte espiritual, morte financeira. Aí você vai ser aquela pessoa eternamente frustrada. Aí você vai casar, você vai gerar amargura no seu casamento. Aí você vai ter filhos, os seus filhos vão ser amargos, porque é isso que você vai dar para os seus filhos. Por quê? Por conta do quê? De uma frustração. E é interessante que o melhor e maior remédio para a frustração, o que é? É o perdão. Então você percebe, e é interessante que frustração aqui tem a ver com o quê? Quem que é responsável por resolver a sua frustração? Porque, por exemplo, eu fiquei frustrado aqui com o Bruno. O Bruno falou, e fiquei frustrado com o Bruno. E o Bruno falou assim, me perdoou. Mas ele gerou dano em mim. Ele falou que ia me pagar uma coisa e não me pagou. Aí eu falei assim, você precisa me pagar de volta aqui, Bruno. O Bruno falou para mim, eu não tenho dinheiro, me perdoa. Aí com aquela, quero ser espiritual, eu perdoo ele. Mas por dentro eu estou querendo matar ele. Mas ele não tem mais como. É interessante que a única pessoa que tem condição de resolver a frustração é a pessoa que está frustrada. A pessoa que gerou a frustração, ela não tem condição de resolver aquilo que ela gerou na sua vida. É somente Deus. E é interessante que quando você decide liberar o perdão para essa pessoa, aquele sentimento de raiva, angústia, decepção, menosprezo, ela se torna o quê? Compaixão. E é isso que muitas vezes acontece. Por que muitas vezes nós retrocedemos? Por conta de decepção. Eu vim para a igreja, queria casar, todo mundo está casando, eu não caso, eu saio da igreja. Todo mundo aqui está prosperando, eu não prospero, eu saio da igreja. Eu fui para aquele trabalho, não fui promovido, outro foi promovido, eu saio do trabalho. Eu comprei a casa, é o governo que fez, e aí você começa, você percebe que é todo mundo que é vítima, nunca é você. E é sempre você a pessoa machucada. Mas enquanto você não conseguir colocar essas coisas em Deus, quando você não conseguir resolver esses sentimentos, o seu caminho é a morte, o seu caminho é retroceder, o seu caminho é desviar. E o que vai acontecer com a sua vida? Você vai ofender a Deus, porque o Senhor, na verdade, Ele quer o que Ele mesmo fez por você, te perdoou. O Senhor quer que você tenha uma atitude que Ele teve em relação a você. E Ele foi homem, Ele andou como gente, teve os mesmos sentimentos que eu e você teve, para mostrar, tem condição, tem como pedir perdão. E se nós estamos no ano da restituição, e se existe um homem, se existe uma pessoa que tem condição de restituir o dano que aquela pessoa possa ter feito para você, esse é Deus. Mas se você não pedir perdão, se você não decidir não resolver essa frustração, você vai retroceder.
Porque o que acontece? Isso ele vai consumindo a sua fé, ele vai consumindo. Você vai ser um homem justo como Ló foi, mas não vai ter fé como Ló não tinha. Por quê? Simplesmente porque é um homem que anda por vista, simplesmente que é um homem que acha que são as pessoas que na verdade têm poder esses dias não, ano passado me ligou um jovem, eu acho que ele estava querendo entrar na corte, acho que não, está querendo entrar. Ele falou assim para mim: pastor, você foi lá no culto e falou que se alguém tivesse alguma dúvida, ela ligasse, perguntasse para você. Eu quero te perguntar uma coisa. Você pergunta: por acaso, eu acho que era o líder dele no caso, o líder tem o poder de impedir de eu me casar com alguém? Eu falei assim: meu Deus do céu, a gente acha que não tem, não tem. Mas o que acontece? Nós achamos que as nossas vidas estão no controle de quem? Das pessoas. Aí, o que vai acontecer com você quando você tem esse nível de consciência? Você simplesmente, você vai pelo caminho da frustração até morrer e retrocede. E aquela pessoa que te ama hoje, ela não tem um sentimento de alegria sobre você. E por ela não ter um sentimento de alegria sobre você, pela sua posição, de honrar aquilo que ele fez na cruz por você, porque ele te perdoou, o que acontece? As suas forças vão minando. E as suas forças vão minando, a sua fé vai minando. Você é justo, continua sendo justo, mas só não sabe andar por fé. E o que vai acontecer? Vai retroceder. E se existe uma coisa que agride o céu, que ofende a Deus, é você retroceder porque alguém te machucou. Imagine se Jesus fosse lá reclamar com Deus, porque alguém machucou ele na cruz. Então, se existe uma palavra, meus irmãos, que ofende a Deus, essa palavra o que é? Desistir. Quando começa, meus irmãos, a frustração? Para nós, pode o pessoal do louvor subir. Quando começa a frustração? Lá em Marcos 9, diz o seguinte: porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar insípido, o que é se tornar insípido? Não tem mais gosto. Como lhe restaurará o sabor? Tendo sal em vós mesmo e paz uns com os outros. Qual que é a consequência, meus irmãos, quando você retrocede? Você perde o quê? O que é um sal, meus irmãos, que não salga? Alguém que já fez churrasco sem sal? Qual que é o objetivo do sal ali, meus irmãos? Eu não sei se alguém já foi para os Estados Unidos, eu gosto muito de café. Eu não sei por que o açúcar dos Estados Unidos não adoça. Hoje eu não tomo mais café, mas você coloca açúcar no negócio, o negócio não adoça. Põe uns negocinhos, geralmente é uns negocinhos assim aí você coloca no adoço, não tem sentido, aí você não quer mais tomar o café. Em outras palavras, você não tem utilidade. Você continua sendo justo, mas só não anda por fé. E por não andar por fé, você é uma pessoa insípida. Você não tem utilidade no reino de Deus. Você não vai ser usado por Deus. Porque o seu objetivo, o que é? Salgar a terra. Pastor, mas quem que vai salgar a terra? É o mudando de célula. Como que vai salgar a célula? É o casando. Quem que vai salgar a célula? É o comprando a casa. Quem que vai salgar a terra? É eu pagando a dívida? Não. A palavra de Deus fala aqui que quem salga, meus irmãos, o sal, ele é salgado com o fogo. É com o Espírito Santo. Então você percebe a questão do que quer estar alinhado com o Senhor? Por isso que eu perguntei para você no começo, não sei se você escreveu, mas escreve. O que você tem? Nós recebemos uma palavra e nós estamos caminhando para um prédio maior, né? E é interessante que, há 2 meses atrás, eu até pensei em dizer, não vou desistir não. Há 2 meses atrás, é impressionante, que se fosse há 2 ou 3 meses atrás, nós já teríamos boa parte do valor que nós precisamos só para começar a obra. Passou 2 meses, meus irmãos, assim, impressionante. O empreendimento travou, uma dívida que do nada apareceu, um imprevisto financeiro que apareceu, e o pessoal não consegue ofertar. E o que a gente vai fazer? Vamos desistir? Eu não vou desistir. E assim, eu louvo a Deus por causa dos irmãos que andam comigo. Aí ligou uma pessoa e falou assim: pastor, eu quero te dar satisfação porque eu não dei minha oferta ainda.
E ela falou a situação, ó, por conta disso. Mas ela poderia ter falado, eu ia dar e não vou dar mais. Ela falou o seguinte: pastor, aconteceu um imprevisto tão grande aqui na minha empresa, tal, não sei o quê, com meu marido, tal, não sei o quê, mas eu vou dar. Então, deixa eu te falar uma coisa para você. Não existe esse negócio de eu voltar com a palavra que um dia eu empenhei a fazer no reino de Deus, porque isso desagrada a Deus. Nós somos homens de palavra. Nós somos os homens que expressam o caráter de Deus. É interessante, se você for ver lá em Eclesiastes capítulo 3, alguém conhece esse contexto? É falar assim, há tempo para namorar, há tempo para casar, há tempo para guerrear. São 28 vezes, que são 28 tempos para alguma coisa lá em Eclesiastes 3. Mas é interessante que ele não fala, há tempo para desistir. Não existe tempo de desistir. Por quê? Porque é quando você avança que você é alargado. É quando você avança que o caráter de Deus é inserido na sua vida. É quando você avança que a sua fé é alargada. É quando você avança que o céu se alegra. É quando você avança que você se torna mais forte. É quando avança que o inferno ele pede poder sobre a sua vida. É interessante. Eu não sei quem já lutou boxe ou já viu uma luta de boxe. Eu não sei se você sabe, quando você vai numa luta de boxe, lá na luta você não tem condição de desistir, só você cair no chão ali. Alguém já viu luta de boxe? Só existe uma forma da luta ser cancelada, ser anulada. Alguém já viu aquele filme, não sei se é Rock 86, Rock 87, Rock 90. Tem uma luta lá que está o Rock lutando com o Apollo Creed e o cara está assim, eles ficam tudo deformado. E tem uma luta lá que eu acho que é a luta que ele morre, é o spoiler, se você não viu essa luta, é uns 30 anos atrás. Ele está assim, com o corpo deformado. Mas ele não podia desistir da luta. Por que ele não podia desistir da luta? Porque para você desistir da luta, você tinha que jogar uma toalha branca. E é interessante que aquele que está no ringue, que é o nosso caso, não tem a toalha branca na mão. A pessoa que tem a toalha branca na mão é o treinador. E o treinador aqui chama-se o quê? Espírito Santo de Deus. Chama-se propósito eterno na minha vida e na sua vida. E ele não vai jogar a toalha porque nós estamos em guerra. Mas nós vamos prevalecer. Então não tem, isso aqui é o princípio da toalha. O Senhor não vai jogar a toalha para você desistir. E você também não deve desistir, mas você deve entender que quanto mais você avança, mais alargado você é. E quanto mais você declara com a sua boca, eu estou orando para sair, eu estou orando para desistir, eu estou orando para mudar de emprego, eu estou orando para parar nisso, eu estou orando porque foi uma desilusão, eu estou orando porque não foi Deus, eu entendi errado, eu me enganei, não era para casar, não era para comprar. Todas as vezes que você fala isso, meus irmãos, você ofende a Deus, você ofende o reino de Deus, porque o reino de Deus ele não retrocede. Se Deus não retrocedeu, você também não vai retroceder. Se ele avança, nós avançamos, mas nós precisamos entender, temos resistência, mas a resistência tem a ver com o tamanho do chamado, com o tamanho da bênção de Deus na minha vida e na sua vida. Gostaria que você se levantasse. Amanhã a gente fala das outras palavras. Deixa eu perguntar para você, tem alguma coisa aí que você estava pensando em desistir? Eu conto meus testemunhos também para você. O próprio prédio, estava uma hora da negociação, e eu ouvi de uma pessoa muito importante, porque geralmente são as pessoas importantes que de alguma coisa minam a nossa alegria e tiram a nossa fé. Às vezes é de um pastor, às vezes de um parente, às vezes de um líder. E quando a gente ouve de pessoas próximas, que você valoriza o que ele fala, isso é muito ruim. E na negociação, isso foi há 3 meses atrás, né? Ali eu fiquei muito mal. Eu nem falei para ele lá. Aí ligou a pessoa e falou assim: ó, Fábio, você não vai mudar para esse prédio. Quando ele falou aquilo, assim, foi puxa, mas por que você está falando isso? Aí ele começou a falar: essa é a realidade, essa é a realidade, essa é a realidade, essa é a realidade. Eu fiquei assim do outro lado da linha do telefone. Eu falei assim, e você não tem dinheiro para pagar. E provavelmente você não vai conseguir o dinheiro para pagar. Ele falou da igreja.
Eu olhei e fiquei quieto ainda, falei, puxa vida, eu não posso trocar. Esse eu não posso trocar. Tem alguns que você fala, esse eu não posso trocar, fiquei quieto. Aí eu só falei assim para ele, disse, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou pedindo dinheiro para você, com todo o respeito. Eu acho que você entendeu errado. Eu não liguei para pedir uma oferta para você e para você pagar. Aí eu falei sobre você. Eu falei assim, o Tatuapé é muito próximo. Sabe por que o valor não veio? Por quê? Porque o diabo está resistindo. Você pode querer acreditar ou não, mas nós não retrocedemos. Eu não retrocedo. Podem zombar de mim, podem os outros prosperar mais do que eu, mas retroceder, jamais. Aí ele falou, sabe o que ele falou para mim? Fábio, vai até o fim. O que você precisa ter é justamente o que eu estou vendo agora, convicção. Então, meus irmãos, sabe, e na vida cristã é assim. Tem momentos nas nossas vidas, sabe, momentos chave das nossas vidas, que a gente só quer assim liberar a pressão, quer liberar aquela pressão, aquela angústia. E o caminho mais fácil é desistir. Mas deixa eu te falar, nós não temos a toalha na mão para desistir. A toalha está na mão do Senhor, e Ele não vai desistir de você. Ele pode bater o sininho para você descansar um pouco, mas Ele não vai jogar a toalha por você. Porque aquele que liberou a palavra, Ele vai cumprir a palavra sobre a sua vida. Eu gostaria que nós louvássemos ao Senhor. A gente vai orar pouco tempo, mas eu gostaria que nós fizéssemos grupos. Nós orássemos uns pelos outros. Compartilhar algo com a pessoa que está do seu lado, ou que você tem intimidade. Tem alguma coisa que está querendo desistir? Porque são eventos como esses, meus irmãos, que a sua fé é renovada. São eventos como esses, que o que você precisa entender, o justo viverá pela fé. Na Bíblia você vê muitos homens que eram justos diante de Deus, mas eles só não andavam por fé. O justo, ele é justo, mas não conquista nada. Agora o que nos leva a conquistar é a nossa fé. Então deixa eu te falar uma coisa, tem alguma coisa que precisa conquistar nesse jejum de 40 horas? Você precisa ter a sua fé aumentada. Você precisa adquirir fé. Você precisa adquirir alimento espiritual. Os seus músculos espirituais precisam começar a crescer. E você precisa entender, justo eu sou, agora eu vou andar com base na fé.